Conjunto numérico. Os números que fazem parte do conjunto numérico são os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais. Todos esses conjuntos formam o conjunto dos números reais. Números naturais. Os números naturais foram o primeiro conjunto numérico a ser levado em consideração, historicamente. Eles surgiram a partir da necessidade de contar do ser humano. O conjunto dos números naturais possui como elementos os números positivos e inteiros, bem como o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim infinitamente. Esse conjunto é representado pela letra N. Todo conjunto tem que ser escrito entre colchetes. Os números que representam o conjunto dos números naturais: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1000, 1 milhão, assim, infinitamente. É um conjunto infinito. Subconjunto dos números naturais. Subconjunto é um conjunto que está contido dentro do conjunto dos números naturais. Vejamos. N asterisco significa que o conjunto será escrito sem o zero. Então, começa a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até N números. É um conjunto infinito também. NP, na base inferior, P minúsculo, significa que é o conjunto dos números pares. Esse conjunto é representado por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, infinitamente também. É representado de forma algébrica através de 2n. N e I na base inferior. Esse conjunto é o conjunto dos números ímpares. É representado pelos números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. É um conjunto infinito também. Ele será representado algebricamente por 2n mais 1. Ou seja, ele é o sucessor do número par. E o conjunto dos números primos, que é representado pela letra P. Os números primos são números que só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. Então é representado pelos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim segue. É um conjunto infinito também. As operações matemáticas com os números naturais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição de números naturais. Na adição, existe o cálculo de adicionar números naturais a outro. Essa operação matemática também é conhecida popularmente como soma. O resultado final da adição é chamado de total, ou soma, e os números utilizados são as parcelas. O operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o seu cálculo, é o mais. Observe o exemplo. 6, que é parcela, sinal mais. 3, que também é parcela. 6 mais 3 é igual a 9. 9 é a soma ou total dessa adição.
Subtração. A subtração abrange a redução de números por outro. Os seus elementos são minuendo, subtraindo, diferença ou resto. O símbolo que representa a operação matemática subtração é o menos. É o sinal utilizado na operação. Vejamos exemplo. 8 minuendo, o sinal menos, 3 subtraindo. Isso resulta em 5, que é a diferença ou resto. Multiplicação. A multiplicação está intimamente relacionada à adição, pois pode-se dizer que ela é a soma de um número pela quantidade de vezes que ele deverá ser multiplicado. O símbolo mais conhecido da multiplicação é o xizinho, que chamamos de vezes, mas muitas pessoas utilizam o asterisco ou o ponto para representar essa operação. Os nomes dados aos seus elementos são fatores e produtos. Vejamos os exemplos. Temos 5 como o primeiro fator, vezes 3, que é o seu segundo fator, e isso resulta em um produto igual a 15. Ou seja, o resultado é o produto da multiplicação do fator 5 pelo fator 3. Observe que o exemplo também pode ser representado pela soma 5 mais 5 mais 5. Como foi dito, temos o fator 5 multiplicado por 3 vezes. Então, vamos somar uma vez o fator 5, duas vezes o fator 5, 3 vezes o fator 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Divisão de números naturais. Nessa operação é possível dividir dois números em partes iguais. Essa operação tem os seguintes elementos: dividendo, divisor, quociente e resto. O sinal utilizado é uma barrinha entre dois pontos, mas podemos ver também o sinal como sendo barra invertida e dois pontos. Observe o exemplo. 25, que é o dividendo, dividido por 3, que é o divisor. Isso é igual a 8, e temos como resto o número 1. Pois se observarmos, fazendo o inverso, a operação inversa, 8 vezes 3 é igual a 24. E temos como dividendo 25, então restou o número 1.